Fala, Murilo, bem-vindo à Seleção Brasileira. Rodrigo do canal Vamos, uma honra estar fazendo aí sua primeira pergunta na sua trajetória aqui na Seleção. Cara, eu queria que você falasse um pouco sobre essa sua semana, que tenho certeza foi mágica, depois de muito bater na trave ali, o gol que saiu pelo Nottingham, e também depois de muita expectativa da torcida brasileira, e com certeza sua também, você é convocado para a Seleção Brasileira pela primeira vez. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre esse seu momento que você está vivendo. Primeiramente, boa tarde a todos. Primeiramente, agradecer a Deus pela oportunidade. Fico muito feliz de estar realizando esse sonho. E, como eu disse, é um sonho, né? Então, você vê todos os jogadores que se só vê pela TV, alguns você joga até no videogame. Então, hoje você está dividindo a concentração, dividindo o campo com eles, para a gente é sempre um privilégio, ainda mais representando a Seleção Brasileira, que a gente sabe a grandeza que tem. Então, eu estou vivendo um sonho mesmo. Me sinto realizado. Claro que, se Deus permitir, vai ser a primeira de muitas, mas sigo concentrado, sei o meu dever, dar o melhor pela seleção. Mas, por enquanto, pelo começo, me sinto muito feliz, realizado e espero dar meu melhor. Murilo, boa tarde aqui à sua esquerda, tudo bem? Felipe Brizola, da TV Globo Esporte TV. Murilo, você tem uma característica de saber chegar. Você, no Corinthians, teve uma facilidade muito grande de se firmar no time profissional ali e no momento difícil do time, apresentar boas atuações. E aí você vai para a Inglaterra, onde muitos brasileiros têm dificuldade de, às vezes, atuar na Premier League, pelo menos naquele período de adaptação, e você também, no Nottingham Forest, conseguiu se firmar com boas atuações. Claro, imagino que você tenha total interesse em fazer a mesma coisa na seleção, mas por que funciona? Qual que é o teu segredo para você ser um cara que tem essa facilidade de repente, enquanto os outros ainda estão se adaptando, você chegando? Eu sempre brinquei, né? Sempre falei que quando a coisa é boa, a gente se acostuma muito rápido, a gente se adapta muito rápido. Mas eu acho que o futebol é assim, quanto mais você se adaptar, mais você estiver focado no que você tem que fazer, as coisas dão certo, as coisas voltam para você. Eu acho que no Corinthians foi isso, foi uma situação que teve ali de oportunidade, eu consegui aproveitar. No Nottingham, a mesma coisa. Eu tinha chego há um mês e quando fiz meu primeiro jogo não saí mais. Mas a gente sabe que seleção é diferente, tem um peso maior, a gente sabe que a disputa é maior também, então tem jogadores de extremamente muita qualidade. Então, cheguei aqui com meus pezinhos no chão, vou fazer meu trabalho, pode ter certeza que eu vou entregar meu melhor e quando tiver minha oportunidade, de aproveitar da melhor forma. Murilo, boa tarde, prazer, Matheus Raimundo, canal Nosso Futebol. O seu processo de crescimento é muito rápido. Há 1 ano e meio você estreava no Corinthians como profissional e, de repente, entre aspas, você está na Seleção Brasileira. Eu queria saber da tua rede de apoio. Você tem analista de desempenho particular? Tem psicólogo? Fala um pouco mais para a gente. Então, no momento, psicólogo eu não tenho, não possuo, mas eu tenho uma psicóloga que eu acho que é minha esposa, que me ajuda muito. Quando eu chego em casa, todos os problemas eu sempre divido com ela. A gente tem um poder muito de comunicação, que eu acho que é o essencial no relacionamento. Qualquer relacionamento, a comunicação é essencial. Então, ela me ajuda bastante. Analista de empenho eu tenho um. A gente faz trabalhos diariamente, antes dos jogos, depois dos jogos. Porque a gente sempre tem que procurar melhorar no que está dando errado e o que está dando certo a gente continuar a procurar melhorar ainda mais. Então, acho que essa é a minha principal rede de apoio e minha esposa pode ter certeza que me ajuda muito. Então, ela é a minha principal psicóloga. Murilo, tudo bom? Boa tarde. Pedro Cunha da Vável Brasil, aqui na frente. Durante a coletiva da convocação da Seleção Brasileira, o Dorival chegou a dizer que acredita que seja um momento onde a seleção, talvez em toda a sua história, esteja mais bem servida de jogadores da posição, né? E agora você tem essa sua primeira oportunidade para jogar com a camisa da amarelinha. Queria entender um pouco como que você enxerga essa disputa sadia pela posição num momento tão positivo da zaga da seleção brasileira e também retornando um pouco na história, né? Porque a defesa da seleção sempre foi muito marcada pela sua solidez. Tem algum zagueiro que te inspirou sempre, que vestia a camisa da seleção brasileira para você estar aqui hoje? Obrigado. Então, a gente sabe, como eu falei na pergunta anterior, a gente sabe a qualidade extremamente que é a seleção brasileira, ainda mais nessa parte defensiva, que vem construindo uma solidez muito forte. E eu acho que, sem dúvidas, um zagueiro que eu sempre acompanhei, que inclusive ano passado eu pude jogar contra ele, ele disse que eu podia estar preparado, que minha hora ia chegar na seleção, que para mim é meu ídolo, é um dos maiores zagueiros do mundo, que é o Thiago Silva. Então, ele me deu esse apoio e eu fiquei muito mais feliz pelo carinho, por ele poder enxergar isso.
Então eu vejo como uma disputa sadia, como você disse, me sinto muito tranquilo e, claro, a gente tem que trabalhar. Agora chegou a trabalhar para conquistar nossa vaga e quando tiver a oportunidade, fazer o melhor. Oi, Murilo, tudo bem? Marcelo Marinho, da Litoral News. 4 de julho de 2002. Isso, é isso, né? É sempre bom confirmar, porque na seleção já deu problema, uns anos atrás. Mas 4 de julho de 2002. Você lembra o que aconteceu na semana do teu nascimento, né? Título da Libertadores do Corinthians. Eu ia dizer que foi o pentacampeonato mundial, dia 30 de junho de 2002. Sim. Mas desculpa, Coração. Eu imagino. Corintiano, coração corintiano. Mas esse coração corintiano que nasceu na semana do pentacampeonato mundial, já nasceu penta, né? Mas não tem memórias do título da seleção brasileira. E essa geração ali de 2000, 2001, 2002 cresceu nessa expectativa de ver a seleção brasileira hexacampeã. Eu queria saber se você compartilhou dessa expectativa no teu crescimento enquanto torcedor, como jogador de futebol, e se você, assim como o Wander, se coloca também como um torcedor da seleção brasileira nessa busca pelo tão sonhado hexacampeonato. Pô, demais, mano. Eu lembro que as Copas que eu pude acompanhar, que foi desde 2010 até a última de 2022, eu lembro que eu saía, eu fazia a vaquinha com o pessoal, ia pintar a rua, era torcedor fanático, eu era muito patriota. Sou muito patriota e hoje estar representando a seleção é maravilhoso. Então, a gente sabe do nosso trabalho, nosso dever, a grandeza que é a seleção brasileira. Como o Wanderson disse, é a seleção com mais títulos mundiais. E a gente tem que levar isso para dentro, não com uma responsabilidade gigantesca, mas sim com uma leveza. Se a gente está aqui é porque a gente merece. A gente tem capacidade de estar vestindo a camisa da seleção brasileira. Então, me sinto parte disso, quero fazer um excelente trabalho. Almejo estar na Copa de 2026, um dia conquistar com o Brasil, mas é tudo no seu tempo. Então, me coloco como um torcedor fanático e hoje está podendo vestir a seleção brasileira é mais um sonho realizado, mais um passo dado gigantesco na carreira. Wanderson, aqui, Tiloma Aberto, Diário do Pará. Esse período de treino, que não na cidade que você vai jogar, não é de prática, mas também já aconteceu outras vezes. E vocês vieram treinar aqui em Belém por causa da temperatura, que é um pouco parecida, com Maturim, a viagem fica um pouco mais curta, daqui para lá também. Como é que está sendo esses dias aqui em Belém, com essa temperatura tão alta, e definitivamente com um local do país que tem uma umidade do ar muito alta? Quais são as dificuldades e o quanto isso é válido para essa adaptação do que vocês vão encontrar lá na Venezuela? Então, a gente veio muito por causa da logística, né, que é um lugar mais próximo da Venezuela, com um clima mais parecido, a umidade mais parecida. E a gente que sai da Inglaterra, que é um tempo totalmente contrário, totalmente gelado, e vem para cá com calor, mas como a gente já vem sendo acostumado, a gente é brasileiro, tem o calor na veia, então a gente consegue se adaptar bem. Mas é mais pela logística também, é claro, pelo clima, pela umidade. Então, a gente está fazendo um trabalho excelente para a gente conseguir se adaptar o mais rápido possível para saber o que a gente vai enfrentar lá na Venezuela. Murilo, Bruno Amâncio, TV Liberal. Primeiro, parabéns pela convocação, né? Pegando um pouco do gancho da pergunta do nosso colega, você falou sobre essa questão de ser um torcedor, de pintar a rua, de ter toda essa característica, e vem essa questão da seleção está passando por um momento de retomar o contato com o povo, né? A CBF define essas preparações fora da Granja Jacumari, em cidades, até mesmo para ter esse contato com o torcedor. E eu queria saber de ti, enquanto jogador, enquanto torcedor, quanto é o importante ficar próximo da torcida e se você sente falta também, por que não, de um treino aberto com a torcida, ficando mais próximos de vocês, dando esse calor humano para que vocês possam jogar uma partida tão importante na Venezuela. Eu acho que totalmente o que você falou. Acho que o torcedor brasileiro e a seleção tem que se conectar mais. A gente precisa tanto do apoio da seleção, como a seleção, a gente precisa tanto do apoio do torcedor, como o torcedor tem que apoiar muita gente, porque assim a gente cria um relacionamento saudável. Então, a seleção brasileira sempre foi marcada por grandes jogos, onde a torcida sempre compareceu muito bem, sempre apoiou.
E hoje não é diferente. Por mais que a gente está passando por algum momento não tão agradável, a gente busca voltar aos momentos de glória. E como o Wanderson falou, a gente está muito perto de conseguir isso. Pela capacidade, pela união que a gente tem e pela excelente qualidade que tem o grupo. Então, a gente pode ter certeza que a gente se cobra muito lá dentro. Então, quando a gente entrar dentro daquele campo, a gente precisa muito da torcida com a gente para voltar a ter essa intimidade, vamos dizer assim, do torcedor brasileiro com a seleção. Então, a gente precisa muito disso. Wanderson, ô Murilo, Fábio Will, repórter de esporte do Liberal. Murilo, você esteve aqui em Belém no ano passado com o Corinthians, né, enfrentando o Remo, e teve toda essa pressão da torcida, né, todo esse carinho também, porque tem muito corintiano aqui. E como é que tu avalia esse carinho do torcedor? Ontem a gente viu o torcedor na frente do hotel, esperando vocês na saída, na volta do treino. E qual é a importância desse torcedor nesse momento do Brasil, em que o Brasil pretende voltar a ter o apoio, como o nosso amigo Amâncio falou, o apoio do torcedor, né, que está longe, mas que nunca deixa de torcer pela seleção. Como é que tu acreditas que esse apoio do povo paraense pode dar esse impulso para a seleção nessas 2 rodadas das eliminatórias da Copa? Eu acho que não só o povo paraense, mas eu acho que assim como o país todo, a gente tem que estar sempre acompanhando. Porque, como eu disse, não é por mais que a gente está num momento de delicadeza, o Brasil tem que deixar de apoiar a sua seleção. Não. É nesses momentos que a gente precisa mais ainda do apoio. Então, fico lisonjeado de estar aqui, de ver pessoas na porta do hotel esperando a gente, gritando pelo seu nome. É um sonho realizado. Então, a importância é a maior, vamos dizer assim, porque o Brasil tem que voltar a ter essa intimidade com essa seleção. E eu acho que nós, jogadores, também temos consciência disso e pode ter certeza que está mudando muita coisa. Por mais que seja a minha convocação, eu vejo que dos últimos jogos para cá vem mudando muita coisa. O Brasil vem dando muito resultado. A gente nos últimos 2 jogos foram 2 vitórias e nesses 2 jogos espero que sejam 2 vitórias novamente. A gente está trabalhando muito para isso e o torcedor pode esperar um Brasil diferente nesses 2 jogos. Murilo, boa tarde, Eduardo Samba. Murilo, boa tarde. Eduardo Sembrano, no canal Free Clear, 3 na área. Murilo, poucas vezes eu vi um zagueiro ser tão solicitado na seleção brasileira pela mídia, pelas pessoas. Você não joga num time de grande mídia no futebol mundial, que eu acho que isso te dá mais importância ao teu trabalho. Acho que você tem que fazer mais para chegar onde está, do que talvez um atleta que joga num time com mais torcedores, mais tradição. Isso engrandece a tua vida para cá. Parabéns por isso. A seleção brasileira, Dorival, já falava com você antes dessa convocação, que você foi tão pedido, ou não? Foi uma surpresa para você? E como é que foi para você isso? Forte abraço. Obrigado. Eu já tinha contato, ainda mais com o clube sempre falava que estava naquela pré-lista que existe, eles sempre me avisavam, falavam que talvez eu teria uma oportunidade, uma chance. Então, a gente tinha a expectativa, mas sabia que é uma concorrência gigantesca. Assim como eu já falei, o Brasil hoje defensivamente possui grandes jogadores de qualidade enorme. Então, sempre tive paciente, eu sempre fui muito paciente com isso, sempre fui muito resiliente. E eu sabia que quando eu tivesse minha oportunidade, eu teria que aproveitar ao máximo para continuar dando sequência no trabalho. Então, essa oportunidade chegou, fico muito feliz, agradeço ao Dorival e todo o staff, que eu sei que é um trabalho conjunto pela oportunidade. E agora que eu estou aqui é demonstrar meu trabalho e, se Deus permitir, fazer um excelente trabalho para voltar mais vezes. Murilo, boa tarde. Aqui é o Nakamura, TV do Japão e Easy News. Quero pedir aquele episódio com Thiago Silva. Ele já sabia que você vai ser mais cedo, mais tarde, vai ser convocado. Aquele episódio. E ele, como ídolo seu, o que você estava aprendendo assistindo o jogo ou enfrentou com ele? Assim? Então, a gente fica muito feliz quando um ídolo que você acompanha desde criança te reconhece. E ainda mais você dividindo o mesmo campo com ele. Eu lembro que momentos do jogo ele ficava com a bola e parecia que eu estava em casa assistindo a TV, olhando para ele, assim, às vezes me desligava do jogo, mas depois tinha que voltar rapidamente.
Mas ele sim veio falar comigo, falou para mim continuar fazendo meu trabalho, que daria certo, que eu poderia chegar na seleção, e isso aconteceu. E no dia que saiu a convocação, inclusive ele mandou mensagem, me dando os parabéns e disse, eu falei que você teria uma chance, agora é só aproveitar. Então eu fico muito feliz com essa relação que a gente criou e muito feliz mesmo por um ídolo ter me reconhecido desse jeito.